Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia centra hoje a sua atenção na renovação da liturgia resultante da Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, que dentro de 2 dias assinala os 50 anos da sua promulgação pelo Papa Paulo VI. Para nos falar da novidade que este documento significou para a Igreja, contamos com a presença entre nós do cônego Luís Manuel, que é professor de liturgia na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Está hoje connosco no programa Eclésia. Muito obrigado pela sua vinda até nós. Sacrosanctum Concilium é o primeiro documento saído deste grande encontro, desta grande reunião ocorrida há 50 anos, com a curiosidade de ter um grande consenso. Penso, pelos meus números, 2.151 votos a favor e 4 contra. Portanto, grande unanimidade em relação a este documento que abria uma janela de renovação à própria liturgia. Em que linhas considera que foi a grande atuação, a grande influência deste documento na mudança litúrgica dos anos seguintes? De facto, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia foi o primeiro documento aprovado um ano e pouco mais depois da abertura do Concílio. Abriu a 12 de outubro e este de 1962 e este documento foi aprovado a 4 de dezembro de 63. E é, de facto, o primeiro grande documento, uma Constituição, portanto tem o Estatuto de Constituição, quer dizer que na hierarquia dos documentos conciliares é um dos documentos importantes, junto a outras 3 Constituições, e foi o primeiro que, de certa maneira, deu o tom e contém em si todas as grandes ideias e todas as grandes sementes que depois as outras próprias Constituições foram assumindo e explicitando. E, neste sentido, esta Constituição é profundamente inovadora mesmo na história da Igreja, porque é o primeiro concílio, o Concílio Vaticano II, é o primeiro concílio onde, de facto, explicitamente sai um documento cujo tema, tratado do princípio ao fim, é a liturgia, a sua compreensão, diretivas para a sua renovação, coisa que não sucedeu em nenhum dos outros concílios. O próprio Concílio de Trento, quando fechou, tinha tratado dos sacramentos a pretexto de aspectos teológicos e dogmáticos que tinham sido postos em causa pela Reforma, mas não tinha tratado explicitamente da liturgia. E, portanto, quando acaba o Concílio de Trento, por exemplo, os padres conciliares abdicam, digamos, do direito que tinham para orientar a renovação da liturgia da Igreja e, por isso, simplesmente entregam-no ao Papa, que o Papa depois até criará uma comissão e que a partir daí ficará muito mais entregue à Santa Sé, ou a condução da reforma da liturgia. Portanto, a própria reforma de Trento é uma reforma feita após o concílio e que foi pedida ao Papa no final do concílio. Com o Vaticano II há uma diferença muito grande, é que esta Constituição apresenta diretivas claras para a renovação da liturgia do rito romano, principalmente, e não só, diz ela, nas diretivas e no espírito do Concílio Vaticano II. E aí, nós temos que considerar que estes 50 anos foram 50 anos de atualização desse desejo, dessa diretiva expresso pelos padres conciliares e consignada na Constituição Litúrgica. Concretamente, há aspectos fundamentais. Primeiro, ao nível teológico, há a recuperação da centralidade do mistério pascal como o mistério que a liturgia da Igreja celebra. Isto é, os cristãos, quando se reúnem para celebrar, seja que sacramento for e de maneira eminente a Eucaristia ou os próprios sacramentais, a Igreja está sempre a celebrar o mistério central da sua fé, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E, portanto, a noção de mistério pascal, a própria expressão mistério pascal, que aparece no primeiro século, no segundo século, numa homilia pascal de Melitão de Sardes, depois desaparece e volta, esse é o aspecto central ao nível teológico, a recuperação da centralidade da liturgia como celebração do mistério pascal. Consequente a isso, digamos, a Constituição recoloca bem o que é a liturgia, libertando-a de concepções que muitas vezes eram aquelas nas quais era pensada a liturgia. Que já Pio XII, na encíclica Mediator Dei, tinha dito abertamente que liturgia não é cerimonial, não é rubricismo,
Não é, portanto, uma visão jurídica pura e simples. A liturgia é a celebração do mistério pascal de Cristo. É a atualização da força salvífica desse mistério na vida de cada cristão. E aqui é um grande sublinhar do papel da Assembleia, não é? A Assembleia celebrante. Não é? E então, a partir daqui, há todo um conjunto de coisas, de diretivas, de formas que a própria reforma, digamos, dos livros litúrgicos, da estrutura das celebrações, etc., foi pondo em prática. Uma delas, e que no Concílio e na Constituição é muito clara, é o desejo da participação ativa da Assembleia que se reúne para celebrar. A primeira realidade litúrgica de qualquer ação litúrgica é uma Assembleia reunida. Seja ela numerosa, pouco numerosa, isso pouco importa. A Assembleia é sempre o corpo eclesial de Cristo, ou seja, aqueles e aquelas que pelo batismo foram inseridos em Cristo e se reúnem para celebrar o mistério de Cristo. Essa Assembleia celebra porque pelo batismo foi inserida em Cristo e, portanto, não está a fazer nada que não seja da sua connatureza cristã, isto é, da sua condição batismal. E daí a importância, inclusive com aqueles adjetivos que aparecem na Constituição, participação ativa, consciente, etc., da Assembleia Cristã, e que a reforma da liturgia foi, de facto, dando lugar na diversificação dos ministérios, inclusive dados aos leigos, no sentido de poderem participar, na consciência celebrativa que o Concílio também pretendeu e que a reforma foi criando essa consciência e, acima de tudo, aprofundando de que não estamos para assistir, não estamos para ver, mas estamos para celebrar. E, portanto, hoje parecem coisas muito comuns, mas que estes 50 anos foram anos de grande transformação. Depois desse aspecto, há toda a reforma, digamos, dos ritos. Não é? E aí não é só a participação. De facto, ao longo dos anos foram saindo os diferentes livros litúrgicos com toda a renovação, seguindo aquela linha que vê na Constituição. Ou seja, que os ritos sejam nobres, simples, como é a liturgia romana. A liturgia romana sempre se pautou pela uma sobriedade, uma nobreza, mas muito sóbria. Nós temos outras famílias litúrgicas cristãs em que há outra forma de celebrar, mais fausto, mais envolvência de ritos, mais até os próprios textos ecológicos, as orações mais elaboradas, adjetivadas, etc. A liturgia romana sempre se pautou pela sobriedade, pela nobreza, e isso, a renovação da liturgia foi seguindo essa diretiva. E por isso, algumas coisas foram deixadas cair. E foram deixadas cair na própria celebração, porque eram coisas epocais. Na liturgia nós temos sempre duas grandes partes. Aquilo que é imutável, e isso é da revelação divina, e isso a Igreja não tem autoridade para mexer. E aquilo que é epocal. E claro que as culturas, os povos, ao longo dos séculos, vão introduzindo. Aliás, quem conhece um pouco a história da liturgia percebe isso, que há sempre este balançar. Vai-se entrando, depois vem uma altura em que se vai tirando tudo isso. Depois continua. Nessas dimensões epocais podemos considerar a questão do sacerdote que estava virado de costas para a Assembleia, que agora está para ela virado, o latim que, enfim, que ficou sem desaparecer completamente, é porque continua a ser a língua oficial da Igreja, mas o poder se celebrar já nas línguas próprias, passa por aí também esta renovação. Passou também por aí essa renovação. Claro que quando nós falamos, por exemplo, do celebrar versus populum, ou seja, virado para o povo, quando vamos aos primeiros séculos nós percebemos que a celebração era celebrada virada para o povo. Aliás, o maior testemunho que temos disso é a própria estrutura arquitetónica das basílicas romanas. O altar é sempre o altar, nunca está encostado a uma parede. Quem vai a São Clemente, quem vai a Roma, vê as basílicas, vai ao Médio Oriente, à Síria, etc., nunca. O colar o altar à parede é uma coisa muito posterior, não é da origem da Igreja, não tem nada a ver com isso e isso levaria a um grande desenvolvimento. Portanto, não é uma novidade no sentido de que foi o Concílio que trouxe isso. Não, a Igreja já conheceu essa experiência e essa forma celebrativa. Até antes próprio do Concílio Vaticano II havia isso. Quem vai a São Pedro vê que o altar que está lá desde o Renascimento é ali central, não está encostado e, portanto, isso. Mas, de facto, assentou-se muito isso. Ou seja, no ir executando a reforma segundo o espírito e os textos da Constituição,
vê-se que há coisas que começaram a evoluir. E uma delas é o uso da língua vernácula. É evidente que o latim continua a ser a língua oficial da Igreja, é evidente que nunca esteve proibido se poder celebrar em latim. Em Lisboa houve missa em latim durante muitos anos. Passou a não haver nas igrejas que continuaram porque não havia pessoas. Portanto, não foi uma proibição do concílio que não se celebrasse em latim. Agora, é preciso perceber se quer uma participação ativa das pessoas e consciente. É natural que a forma como as pessoas rezam e celebram tenha a língua que as pessoas usam. Senão, será algo que pode ser perfeitamente passar ao lado, e a liturgia e a celebração, em vez de ser um momento de intimidade e de salvação, é um momento de se estar ali sem quê nem porquê. Portanto, essas são transformações que a Reforma foi fazendo na linha do concílio e assumidas quer pelas conferências episcopais nacionais, quer pela autoridade de Santa Sé, na pessoa do Papa do momento. E, portanto, todos os livros litúrgicos tiveram a aprovação papal, todos os livros litúrgicos que estão em vigor têm a aprovação papal, que é, ao limite, a instância última que regula a reforma da liturgia da Igreja Universal. Nós estamos a falar de um acontecimento histórico, do qual temos aqui algumas fotografias que podemos mostrar. Portanto, esta Constituição foi aprovada pelo Papa Paulo VI, que temos aqui segurando Sim, era um dos ritos próprios, era a entronização do Evangeliário sempre. E, portanto, todos os trabalhos do concílio foram feitos sempre com o Evangeliário aberto na aula conciliar, ou seja, na Basílica Vaticana. Aí vê-se concretamente Paulo VI a entronizar o Evangelho. Na linha do que dizia João 23, vamos fazer um concílio que nos leve de novo à fonte do Evangelho, às fontes da fé, do cristianismo inicial, e a maior e fundamental de todas essas fontes é o Evangelho de Cristo. E, portanto, esse era um rito muito paradigmático e simbólico do concílio. E é um documento que sai da decisão e da capacidade de votar e de pronunciamento de muitos representantes da Igreja Universal, presentes na grande aula da Basílica de São Pedro, que naqueles anos protagonizaram então esse renovamento, esse arejamento da própria Igreja, que foi o Concílio Vaticano II. Vemos aqui então a reunião da Assembleia Conciliar, a grandeza dos vários bispos e representantes das igrejas locais que ali ocorreram nesta época. Padre Luís Manuel, a liturgia foi mudando, houve também um trabalho, uma mudança, alterações a nível da música litúrgica com a Sacrosanctum Concilium, valoriza também a criação musical, em que começam também a haver adaptações de música de caráter mais popular também à liturgia. Aí há também algum caminho feito, não é? Há um caminho feito, talvez seja a área onde o caminho feito é nobre, é belo e ao mesmo tempo é a área que ainda merece mais aprofundamento. Quer dizer, qual era a situação na altura do concílio? Bom, havia o canto gregoriano, o canto polifónico, que era algo que aparecia nas grandes celebrações papais, nas grandes celebrações diocesanas, conforme as dioceses e as capacidades, e nas paróquias, enfim, ia-se cantando um gregoriano, tanto quanto as possibilidades da paróquia e de quem lá estava. Eu lembro na minha paróquia e na minha infância, pronto, na Páscoa e tudo, cantava-se em gregoriano, mas era o meu prior que ia ali ensaiar meia dúzia de pessoas e que estava, enfim, porque não havia uma qualidade musical, e não há hoje, muitas vezes, nas nossas comunidades, quem tenha uma formação de forma a par disso, havia o canto popular, aqueles cânticos muitas vezes que puxam muito à piedade, à sensibilidade, a própria letra vem por aí, e digamos, havia estes dois, portanto, um canto popular em língua vernácula, veiculando sentimentos, formas muito afetivas, de estar, tudo, vejam os cânticos de Nossa Senhora, alguns deles, outros ligados à devoção ao Santíssimo Sacramento, etc, etc. E a par disso, pronto, o canto gregoriano, ou polifónico, etc. O concílio, digamos, consigna um canto gregoriano, continua a admiti-lo e a apresentá-lo como modelo, e muito bem, mas abre
mão de composição recente, aliás, como tem sido em toda a história da Igreja, mesmo ao nível da música. Não é? A polifonia aparece no Renascimento e daí para a frente, depois de Trento entra a orquestra, entra tudo e, portanto, ainda entra mais Fausto e mais esplendor, o que quer dizer que na liturgia vai sempre manifestando um bocadinho as culturas da época, dos povos, etc. Hoje a nossa situação é de facto que há, a nível de produção musical litúrgica para as celebrações, há bastante em Portugal. Temos muita coisa a esse nível. Não temos que nos envergonhar porque estamos muito à frente de alguns países mesmo da Europa. Nós temos os salmos responsoriais todos musicados e por vários autores, a liturgia das horas está quase toda musicada, etc, etc, etc. Portanto, ainda não se afinou todos os critérios e não sei se algum dia se caminhará para haver um critério único musical. Nem sei se isso será um bem para a Igreja. Continua o gregoriano, mas é preciso perceber que o canto, sendo uma forma de oração, de participação, de louvor do próprio povo de Deus que celebra, e todos nós somos povo de Deus, é evidente que não se pode consignar nem um modelo, nem um estilo e muito menos uma língua. Quer dizer, estar a cantar numa língua que ninguém entende pode-se transformar a partir de momento num concerto de um coro que o pode fazer eximiamente, mas que não envolve e não põe a Assembleia a oração. Porque a música litúrgica é para nos pôr a celebrar, a rezar, a viver o mistério. Não é para embelezar. Deve ser bela, mas esse não é a função primeira. E esse esforço de pôr a Assembleia em oração e numa participação ativa concretizou-se também nos ministérios, nos leitores, na participação também dos acólitos, do estudo da própria Palavra de Deus. São realidades também um pouco saídas desta Constituição. Sim. A participação, digamos, da Assembleia e dos leigos na liturgia foi tendo colateralmente algumas consequências. Quer dizer, reparem, o poder participar fazendo leituras, a oração dos fiéis, por exemplo, o canto mais entregue à Assembleia e, portanto, o canto da Assembleia com um coro de suporte. Os ofertórios. Acólitos que participam na celebração, equipes das ofrendas, equipes de acolhimento, equipes de conservação, restauro e embelezamento do templo. Ou seja, há toda uma vastidão de ministérios que foram surgindo conforme as comunidades, as necessidades e regulados. Paulo VI, de facto, reviu os ministérios e as ordens menores, as antigas chamadas ordens menores, e ficou agora, de facto, 2 ministérios, leitor e acólito, e depois, no sacramento da ordem, diácono, presbítero e bispo. No geral, o ministério é conferido, digamos, e instituídos leitores e acólitos aos candidatos ao sacerdócio em Portugal, mas nas nossas comunidades, como muitos cristãos, exercem esse ministério mesmo não estando instituídos. Isso provocou todo um movimento de aprofundamento da fé que nós ainda não, digamos, muitas vezes nem valorizamos muito porque achamos que é já tão natural, que é. Há grupos de leitores que se reúnem periodicamente para aprofundar a palavra de Deus, meditá-la, tirar as consequências para a sua vida concreta, etc, etc. Há grupo de acólitos que seguem a mesma linha da formação, cantores, a mesma coisa. Há um movimento nacional de acólitos, há todo um movimento de formação, de aprofundamento da fé, de leigos que, exercendo estes ministérios, não o exercem como autómatos, que estão ali, que leem e acabou. Não. Que fazem deste ministério um caminho espiritual de vivência da fé, de aprofundamento da sua fé, de inserção na comunidade, de ser fermento na massa, etc, etc. E este trabalho é gigantesco. As pessoas, nem sei se algum dia o poderemos medir verdadeiramente. Não é? Eu lembro-me, por exemplo, na minha infância, comecei como acólito. Não é? Éramos miuditos, éramos 3, não é? A nossa acolitar era levar as galhetas, etc. O Senhor Prior ensinava-nos e pronto. Mas não passava daquilo, não é? Quando eu entro na catequese, já começa a epístola, porque só havia a epístola e o Evangelho da Missa, já começa a epístola a ser lida por um catequista maior, etc, etc. Mas a maior parte das coisas, as pessoas estavam, ou digamos, o povo de Deus estava na Assembleia e rezava, evidente, e participava à sua medida, mas não participava nos ministérios, quer dizer.
passar deste estado a um estado em que, de facto, as pessoas vão, com tudo o que isso teve, para muitas mentalidades, vencer resistências, vergonhas, o sentido de que a missa é com o padre e pronto. E, aliás, as expressões expressam isso. Dê lá a missa. Vá lá dar a missa. Cumprir o preceito. O padre é que fazia tudo, não é? Isso é uma mudança completa. Uma mudança completa. A melhor expressão dessa mudança e dessa admiração, partilho, enfim, não é uma coisa privada, mas assisti eu, na segunda visita do Papa João Paulo II a Portugal, que a celebração em Lisboa foi no Estádio do Restelo. E uma das pessoas que em Lisboa, concretamente, acompanhou a reforma e viveu muito isto foi o Cónigo José Ferreira. E lembro-me do Cónigo José Ferreira, na altura do ensaio de cânticos e tudo, ele estava ao meu lado, alguém estava de facto a ensaiar a Assembleia, e o Cónigo José Ferreira diz assim, comenta para mim, para mais uma pessoa que estávamos ali, diz ele: se eu há 30 anos pensava que era possível pôr um estádio a cantar um salmo responsorial. E eu creio que este comentário de maravilhado e ao mesmo tempo de agradecido a Deus expressa bem o que foi a reforma. Porque de uma liturgia clerical em que o sacerdote fazia tudo, e lá à frente, e de costas, a uma liturgia que coenvolve o povo santo de Deus, fez-se um grande caminho. Um caminho que teve coisas menos boas, de certeza, que teve abusos, que teve exageros, mas todas as reformas da Igreja o tiveram. Isto não é maldade nem consequência do Concílio Vaticano II. Todas as reformas da Igreja tiveram. E também temos que considerar que quem não respeita a reforma e não respeita os livros litúrgicos, não respeita estes como não respeita outros. É um caminho que continua a ser afinado e trilhado hoje em dia, sempre a aprofundar cada vez mais este espírito da Sacrosantum Concilium. Cónigo Luís Manuel, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós no programa Eclésia. Um olhar sobre a liturgia e a forma como esta se renovou após o Concílio Vaticano II, com o contributo decisivo da Constituição Conciliar Sacrosantum Concilium, cuja promulgação pelo Papa Paulo VI comemora 50 anos nesta quarta-feira. Foi o programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.